Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma entrevista com Priscila Sertec, do Hum, TRT. Priscila, obrigado por conceder essa entrevista. Quero muito bater um papo, conversar com você, principalmente sobre essas carreiras de tribunais, os concursos que você sim. passou, trazer essas experiências. Seja bem-vinda, viu? Prazer. Muito obrigada, o prazer é meu. Já te conheço há muito Hum. tempo. E é? Já acompanho o perfil, já acompanho o Ah, método. Já tenho bastante, já tem muito tempo aí que eu já te acompanho. que joia, que joia. Priscila, esse aqui é um bate-papo que eu quero trazer as experiências, as lições, eu te disse, né? As lições de concurso de Priscila e de toda a sua experiência, para ajudar quem está assistindo e acompanhando a gente aqui. E eu sempre começo com uma pergunta, eu nunca vou pelo começo, a gente vai passar por toda a história, a trajetória, mas eu começo pela seguinte pergunta: o que é que foi mais difícil e angustiante para você na sua trajetória de concurso? Eu acho que a espera por algo que você não sabe quando vai dar certo, se vai dar certo. É, é como se você estivesse investindo ali, né? Eu me sentia Hum, assim, investindo o meu tempo em algo que eu não tinha ainda uma certeza. Embora na minha cabeça eu sempre soubesse que em algum momento eu ia ser aprovada, mas eu acho que o fato de não saber quando, não saber onde, não hum. poder fazer planos, né, sobre onde que eu vou morar, quando que eu vou ser aprovada, isso para mim acho que foi a parte mais angustiante, porque estudar em si, edital, disciplinas e tudo mais, todo mundo tem que fazer. Mas o não saber quando que o resultado viria, esse para mim foi o ponto mais complicado, eu acho. Mas para você, você tinha a certeza de que seria aprovado ou tinha dúvidas se seria aprovado em algum momento? Eu sempre tive a certeza, Hum, mas era uma certeza de fé, vamos dizer assim. Eu acho que era mais uma fé de que eu iria realmente conseguir. E uma vez alguém falou nessas entrevistas, né? Eu acho muito hum, legal dar essas entrevistas hoje, porque antes eu hum, era uma pessoa que assistia essas entrevistas e me motivava muito. hum, E eu não vou lembrar quem foi, hum. mas alguém falou assim, cara, eu não conheço ninguém que realmente se propôs a estudar para concurso e ficou até o fim e que não passou. A não ser que circunstâncias muito diferentes acontecessem na vida dela, por mais que ela demorasse 1, 2, 3, 10 anos, em algum momento ela conseguiria. E então no final isso foi, né, esse vídeo que eu assisti e Hum. outras coisas que eu ia lendo no caminho, foi me dando essa fé que me dava a certeza da aprovação, mas eu não sabia como, onde, quando, como seria nada, não sabia mais nada, só sabia que seria. E como é que começou o seu interesse por concurso público? Eu fiz faculdade de Hum, Direito, né? E uma das coisas que, no meio do caminho da faculdade, eu fiquei tendenciosa a talvez mudar de área e ir para jornalismo. hum. Eu gostava muito tanto de direito quanto de me comunicar e tudo isso. E no finalzinho da faculdade, eu pensei comigo, falei, vou advogar. Era no final, eu vi todos os meus colegas estudando para concurso e eu não fui por essa linha. Eu me formei e aí fui advogar. E advoguei por incríveis um dia. Um único dia foi suficiente. Eu advoguei por um dia e aí eu parei e É. falei: não tenho jeito para isso, cara, não tenho jeito para isso. E toda a incerteza, tudo que viria. Então, no meu caso, a decisão de estudar para concurso foi literalmente após a formatura. Então, quando eu comecei a estudar, eu me arrependi, porque eu vi que colegas meus já estavam estudando desde antes, já Hum. no nono semestre, no oitavo. Alguns nem apareciam mais na faculdade no último ano, porque Já já estavam pensando em concurso. focados, já pensando em Hum. concurso. Então, assim, ó, quando eu me formar, eu já vou estar ali com 1 ano e meio de estudo, né? E eu não. Eu fui deixando a vida levar e só fui estudar realmente após a formatura. E de Você acha que tudo que isso eu foi um havia erro, não ter aprendido, começado na faculdade? hoje eu me arrependo. Ah, Seria algo que se eu pudesse mudar, eu mudaria. Eu hum, teria estudado já ou no final da faculdade, ou pelo menos teria entendido como que funciona esse mundo dos concursos. Porque hum, quando eu entrei no mundo dos concursos hum. mesmo, foi depois da formatura. Eu não tinha um trabalho, não queria advogar.
Então não foi aquela coisa que eu fui junto com a faculdade. E isso seria um ponto que talvez eu mudaria na minha trajetória. E aí, Perfeito. no Hum. final do último ano, foi que eu falei, agora eu vou ter que encarar os concursos, e quando eu me formei foi que eu comecei a estudar. E quando você começou a estudar, como é que foi pra você? Tipo, pra mim também foi da mesma forma, né? Eu comecei a estudar depois que, assim, sério, depois de sair da faculdade, ainda passou um tempinho. Mas qual foi o impacto pra você começar a estudar para concurso da época que você estudava para faculdade? Eu, sendo bem honesta, Gerson, Hum, cheguei no mundo dos concursos completamente iludida. hum, Eu achava que seria igual à faculdade, hum, que seria igual ao AB, que seria igual a tudo que eu já tinha feito na vida. Então, assim, bastaria estudar um pouquinho mais que a média, uma coisinha pouca, e que eu já conseguiria ser aprovada. Então, eu lembro que na minha primeira prova, eu hum, acho que, se eu não me engano, foi 2 ou 3 meses depois da minha formatura, eu já fiz a primeira prova. Então, eu achava que 3 meses ali já estava mais que suficiente. Então, eu comecei a estudar para concurso, estudei do mesmo jeito que eu estudava na faculdade. Abria livro, muita videoaula, muito livro, muito qualquer coisa. Não tinha uma metodologia. Era simplesmente o que eu achava que deveria ser feito conforme eu havia aprendido hum, na minha vida inteira. Igual, por exemplo, quando eu estudava redação. A redação, quando eu fui fazer a minha primeira redação de concurso, era uma redação de vestibular, na verdade, porque era o que eu sabia. E eu fui completamente iludida a fazer a minha primeira prova de TRT, foi o TRT de Pernambuco. E eu sempre fui boa aluna. Então, assim, eu sempre fui esforçada, dedicada, aquela aluna que o pessoal copiava o hum. caderno, né? Eu era assim na faculdade. Então, eu tinha certeza que ia dar certo logo de cara, que não tinha problema. E aí, quando saiu o resultado, né, foi a prova do TRT de Pernambuco, Banca FCC, que eu saí de lá tendo tranquilidade de que a prova Hum. havia sido fácil. Eu lembro que a minha colocação foi 2.500 e ainda estava muito boa. E eu olhei assim e falei, como que eu fiquei 2.500, gente? Pelo amor de Deus, a prova estava, entre muitas aspas, fácil. Hum. E aí eu fui ver a quantidade de pegadinhas que eu caí, coisas assim tão pequenas que hoje, trabalhando com concurso, a gente sabe que já é aquela pegadinha batida, que todo mundo já cai nisso, e eu caí tudo, tudo que deu para cair, eu caí. E aí foi que eu acordei, né? Depois de 3 meses ali da minha primeira prova, foi que eu falei, eu acho, eu acho Eu que passei eu parecido com sei. você. Eu fiz uma prova do concurso do TRE de São Paulo. Acho que foi em 2007. Acho que foi TRE 2007. E, e eu não fiz nem 50%. Então eu fui e disse, não, não, não. Tá tranquilo, Uhum. 50%. Eu achava que ia até bem, assim, que nem você. Não achava que ia passar, não, mas não é possível que eu não fique bem ali, colocado, assim. Não, não vou ser chamado, eu sei. Mas não atingi nem o mínimo, que é os 50% para aparecer na lista de Pareceu. classificados. Deus do céu. E teve Foi terrível mesmo. E e isso me teve deu, foi um, um choque para mim também. é Então, o muito mesmo choque que grande, você teve, eu tive. As histórias são interessantes, né? Elas vão é muito. se E tem batendo, né? E aí, um, como foi essa experiência? Tipo, aparecer em 2.500. O nossa. que que você sentiu Não, nesse e nessa momento? prova, Hum, especificamente, tem uma história até engraçada, porque nessa hum, prova, como foi a minha primeira prova, hum, eu ainda tinha muito contato com meus amigos da faculdade. E nos últimos 2 anos da faculdade, eu e dois amigos, a gente se encontrava para estudar processo civil. E eu lembro que a gente colocou até um nome, a gente colocou assim, era NEP, Núcleo, olha só, Núcleo hum. de Estudos Processuais, 3 estudantes de direito. E a gente ali estudava. E eu lembro que a minha primeira prova do TRT de Pernambuco, eu errei todas as questões de processo civil. Foi 1 ano e meio estudando na faculdade, eu errei tudo. E essa sensação para mim foi de. Eu olhava para a prova e falava assim: eu sei do que essa prova está falando, por que que eu não acertei a questão? Era algo assim, eu sabia o assunto, mas eu não sabia responder conforme concurso público. Então, eu tomei um choque e foi aí que eu fui pesquisar, fui procurar saber como que era as provas da banca. Eu fui entender esse mundo, esse mundo.
Foi só depois da minha primeira grande reprovação, foi que eu fui pesquisar, que eu acordei e falei, deixa eu ver o que é concurso para analista e técnico. Tem alguma coisa diferente da faculdade? Tem algo que eu não esteja entendendo como que funciona? E aí sim que eu me abri para esse mundo novo. Foi a partir dessa primeira, dessa primeira grande reprovação que eu tive. E aí, durante os seus estudos para concurso de tribunais, como é que foi? Que você percebeu que tinha alguma coisa para fazer, não era do jeito que você pensava. Como foi que você se organizou? Como é que você dividiu o tempo? Como é que você separou para estudar legislação, doutrina, estudava jurisprudência, súmulas? Como é que era essa sua organização? Porque também tem. Eu fiz Sim, concurso para analista, né? E técnico também, então tem português, tinha informática, na época que eu fiz, raciocínio lógico. Então eram matérias assim que eu não estava muito afim de estudar, não. E inclusive redação. Redação foi um grande problema para mim, porque eu estudava tudo para ter uma pontuação altíssima, que a gente sabe que concurso sim. tribunal precisa dar uma pontuação alta, e na redação eu fui deixando de lado, achando que sabia fazer redação, e perdi o concurso do TRE aqui de Sergipe, que é um que eu queria passar muito, e eu perdi por causa da redação. Eu errei uma questão da prova toda, uma ou duas questões da prova toda. E a redação me tirou das vagas. Para você, como é que foi Exatamente. essa organização, saber o que é importante? Como é que era o seu estudo diário? Olha, no primeiro ano, na verdade, esse primeiro mês, né, primeiros 3 meses que eu tive essa primeira reprovação, eu nem conto. A partir dali foi que eu fui entender o mundo dos concursos. E eu vou já me adiantando Hum, para dizer o que que deu certo, né, e depois falar também o que que deu errado. hum, Uma das coisas mais importantes que eu precisei organizar na minha vida era um planejamento. E era um planejamento que teria que ser um planejamento flexível. Eu percebi que se eu seguisse cronogramas hum, prontos, se eu seguisse cronogramas é, da internet ou dicas gerais para todo mundo e tentasse me encaixar naquilo, eu percebi que não estava dando certo. Então, eu precisei entender quem eu era, qual era a minha forma de estudar, para poder encontrar uma metodologia que se encaixasse naquilo. Então, por exemplo, eu percebi que eu, pela manhã, rendo muito mais. Minha manhã, toda a minha vida, né, pela manhã sempre foi muito mais ativa. Então eu deixava pela manhã, ou, e aí, para quem estiver assistindo, né, os horários que essa pessoa tiver um pouco mais de concentração, que ela não for muito interrompida, era nesse horário que eu pegava a parte mais densa do conteúdo. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha mais dificuldade. Se eu tinha mais dificuldade em processo civil, mais dificuldade em raciocínio lógico, ou então aqueles temas muito doutrinários, né? Você está ali estudando constitucional, aí você estuda hum, direito, controle de constitucionalidade. Então, hum, esses assuntos mais pesados, ou que eu tinha mais dificuldade, eu passei a colocá-los pela manhã ou em horários que eu tivesse mais concentrada. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, porque às vezes eu falava, abria e falava, não, hoje eu vou estudar português. Não tinha aquela coisa assim que eu sabia o que ia fazer na semana, sabe? E aí eu comecei a fazer isso. Eu organizava semanalmente o meu cronograma. Eu não fazia cronogramas de 15, hum, 20, um mês. Era semanal. Todo domingo eu hum, olhava, organizava e fazia. E no meu primeiro horário, disciplinas mais densas ou que eu tinha mais dificuldade. hum, No segundo horário, que poderia ser à tarde ou à noite, a depender do meu dia, eu hum, colocava questões e revisão. Então, eu fui pouco a pouco encaixando a minha vida para que coubesse as três hum. coisas num dia só. Às vezes não dava, mas eu tentava fazer isso com 3 disciplinas. Então, eu estudava uma disciplina, outra disciplina eu revisava, outra disciplina eu fazia questão. Era mais ou menos isso que eu, de uma forma bem Ah, resumida, como então todos os dias você estudava três disciplinas de formas diferentes. de formas diferentes, Então, exato. num determinado dia você estava estudando uma disciplina, estava revisando outra e estava fazendo questões de outra. Isso. Eu tentava Perfeito. fazer isso por quê? Porque eu sou Hum, uma pessoa naturalmente desatenta. hum, Desatenta, desconcentrada. Nunca fui uma pessoa que conseguisse ficar muito tempo parada fazendo uma coisa hum, só. Então, eu tentava variar a forma de estímulo de estudo para que eu hum, conseguisse ficar mais tempo estudando.
e até mesmo para não cansar minha mente. E eu percebi também que não adiantava, por exemplo, para mim, tá? Não adiantava eu estudar constitucional, um determinado Uhum. assunto, no mesmo dia já fazer questão, porque eu Uhum. sabia que daqui a 5 dias, 10, 15 dias eu não ia lembrar. Então, eu tentava estudar o máximo que eu conseguia de um tema, cansava, botava ali, né, uma carga horária, cansava. O outro tema era questão, outro tema, ou outra disciplina era revisão. Eu na maioria dos dias, da parte que deu certo, né, do meu planejamento, era assim que ficava. E a Mas isso você carga foi horária descobrindo com o variava. tempo, né? Não foi tipo Fui de descobrindo com o uma hora tempo. para outra, não, né? Tentou estudar, tipo, de uma forma e aí você foi ajustando até chegar nisso. Sim, eu lembro que teve um dia que eu fiquei o dia inteiro com controle de condicionalidade. O dia inteiro. E aí chegou no final do dia, eu não aguentava mais para olhar para aquele tema, não queria, não sabia nada no final das contas, porque eu estava realmente muito cansada mentalmente, e eu não variava os estímulos, eu estudava aquilo que eu queria do jeito que eu queria. Então, assim, eu literalmente, no início, né, nos meus erros, eu olhava e falava, não, hoje eu vou estudar tal coisa, e aí eu acabava botando para debaixo do tapete aqueles assuntos que eu não queria estudar, como Hum. raciocínio lógico, algumas coisas de português, licitação e contratos. Eu, ai, não, esse aqui deixa pra. É muito grande, depois eu termino. E assim eu ia colocando para debaixo do tapete Hum. assuntos que, quando chegava lá no dia da prova, eram assuntos que me reprovavam. Porque eu não estudava, não queria estudar, sabia que era grande ou tinha dificuldade e ia deixando de lado. Então, quando eu percebi esses grandes erros que eu tive de planejamento, foi que eu fui me ajustando e encontrei essa forma que para mim foi boa, que foi a maneira de estudar 3 coisas no dia. E aí depende da carga horária, tá? Às vezes, por exemplo, a revisão, a depender do tema, era mais rápido, porque era uma revisão daquilo que eu havia feito, então às vezes demorava 30 minutos, 40, 1 hora, a depender da revisão. O estudo teórico, né, o estudo da doutrina e tal, aí eu colocava mais tempo. Exercícios na média. Então eu ia ajustando conforme a carga horária que eu tinha disponível naquele dia, né? Não, perfeito. E como é que você, tipo, ia fazendo as provas, os simulados? Quando foi que você conseguiu perceber que o resultado estava vindo, que você estava melhorando? Quanto tempo você levou? Ó, eu fiz a primeira prova, como eu falei, né, que foi o TRT de Pernambuco, que foi horrível. E aí foi interessante na minha trajetória, porque a gente acha que a carreira concurseira ela é ascendente, que você começa a estudar, você teve um resultado ruim, mas cada um Hum. você vai melhorando. E comigo não foi assim. Comigo não foi. Eu fiz a primeira prova, que eu fiquei em 2000 e tanto. E aí, uns 2 ou 3 meses depois, eu fiz a minha segunda prova. Hum. Isso já contabiliza mais ou menos 6 meses de estudo. Hum. Quando eu fiz a minha segunda prova, eu achei, né, que eu ficaria numa classificação melhor e eu consegui piorar a classificação e fui parar em 3000 e tanto. Mas a E pontuação aí, melhorou ou piorou? não, piorou, piorou tudo, piorou tudo. Aí eu falei, não, gente, por favor, tem alguma coisa muito errada nisso. E aí, quando eu fui realmente parar para poder entender o que havia acontecido, eu Hum. fui botando muita coisa para debaixo do tapete, eram disciplinas que eu não queria estudar, eram temas que eu fui deixando de lado, e principalmente a falta de uma revisão eficiente. Isso foi o grande problema que eu encontrei que me fez piorar a minha nota. Hum. E aí, depois dessa prova, que eu fiquei em 3000 e tanto, foi que eu passei a dar muito valor à revisão. Muito valor à revisão. Hum. E eu fiz o que hoje eu chamo de caderno de acertos. O caderno de acertos é o seguinte: ao invés de você ter um material de resumo, aquele material de revisão, que você constrói a partir das aulas, a partir do livro, a partir do que você considera importante, eu passei a criar um material Hum. através das questões. Então, eu não revisava o livro. Enquanto eu fazia a questão, eu resumia o que foi cobrado na questão. Essa era a minha forma de resumir. Então, a questão falava sobre determinado tema lá de direito do trabalho. Eu fazia um resumo esquematizando palavras-chave, escrevia da forma que eu entendia o assunto que foi cobrado. E eu passei a fazer
esse material para mim. Era algo que eu gostava de fazer, era dinâmico, né? Eu conseguia me concentrar fazendo aquele material. E aí foi que dessa segunda prova, que eu fiquei em 3.000 e tanto, eu fiz a terceira prova 4 ou 3 meses depois, e isso tudo aí já deu mais ou menos uns 9, 10 meses de estudo, né? Desde o primeiro dia. Hum. E quando eu fiz essa terceira prova, eu saí da classificação 3.000 e tanto para 300. Foi algo assim muito exponencial. E foi aí que eu falei, agora eu entendi o que se encaixa para mim. Para mim, a revisão fazendo dessa forma foi que eu consegui evoluir e aumentar meu percentual de acertos. Então, a partir É, daí foi ascendente. é interessante que a gente chega de concurso, a gente chega em conclusões parecidas, né? Esse livro aqui que você está vendo aqui, dá para ver? Edital mapeado. O edital mapeado, sim. Eles são os itens corretos. Esse aqui é para tribunais, né? Ai, que Eles são maravilha. os itens corretos de concurso organizado por matéria e por assunto. Que Eu vou mandar um para você, incrível. inclusive. Depois me manda seu Manda, por endereço favor. e eu vou mandar para Gostei. você esse livro aqui. Então, eu também fazia isso. Não dessa forma, eu fazia de uma forma um pouco diferente, que eu imprimia todas as provas e eu ia grifando nas provas. Depois eu revisava os itens das provas. Então eu ia revisando pela própria Interessante. prova, anotava do lado. Ao invés Sim, de fazer isso, eu já fazia na própria um caderno. Eu tinha um cadernão de prova assim desse tamanho. Eu imprimia tudo, elas estavam todas lá, de tribunais, isso eu fiz na época de tribunais, e eu ia anotando do lado, que eu precisava anotar, eu grifava, e era um caderno de questões de revisão. Refazia as incrível. questões, imprimia de novo, Sim, anotava, e tudo que eu fazia, que foi uma coisa que eu descobri, é que como que é muita questão de legislação, né? Eu pegava meu vade-mecum, que eu tenho guardado ele, tá aqui nesse cantinho até hoje. Então eu grifava, regrifava, marcava, remarcava. A minha vida era revisar as questões e revisar o vade-mecum. Então eu concordo, e isso foi a minha vida, revisar, porque o que eu tinha mais assim, raiva é quando eu errava uma coisa que eu sabia, sim, né? E então você chegou ali na posição 300 e a gente sabe que quando a gente avança, a gente chega num momento de platô, num momento de desafio que, tipo, você fica batendo ali e eu ficava pensando, pelo menos para mim, em tribunal, que precisava de uma pontuação altíssima. Bom, o que é que eu faço para passar esse platô, para acertar, tipo, mais de 90% das questões e ficar ali numa posição que possa ser chamado? Como foi isso para você? Você passou por essa fase desse passei. platô? O que é que precisou fazer? Como é que foi para você? Passei. Eu lembro que na época a contagem era um pouco diferente de como era agora, porque tinha tanta questão do desvio padrão e tudo Hum, mais, mas eu lembro que a minha pontuação na soma dos pesos hum, quase sempre era a mesma coisa. Eu lembro que eu fiz, depois dessa prova que eu fiquei em 300, que foi o TRT do hum, Rio, eu ainda fiz umas 2 ou 3 provas, TRT do Paraná, TRT Santa Catarina, TRT de Goiás, e eu lembro que a somatória dava sempre a mesma coisa. hum. Sabe? Era cento e pouco no final, não lembro se era 120 no total, 150, não vou lembrar agora, mas dando um exemplo aqui, era como se todas as provas eu ficasse com 122, 121, ou seja, não variava, eu ficava sempre ali numa média que até corrigia a minha redação, Hum. mas me deixava numa média que hoje eu falo muito lá no Instagram, eu falo, a média não passa. A média no concurso de tribunal, ela não passa, E uma média porque alta aí já, viu? todo mundo, É uma todo mundo média que alta porque eu fiz esses concursos e não era brincadeira, não. Pois é, e todo mundo fica ali. Então, quando você vê a lista de aprovados, é interessante, porque você vê os 10 primeiros lugares, eles se distanciam da Hum, média. É um negócio incrível, e todo mundo ficava mais ou menos naquele meio, e eu também ficava ali. E aí eu comecei a entender. Primeiro, eu continuei revisando o meu caderno, então, essa revisão, essa técnica, me manteve nessa média, ou seja, eu não caí. e que é E aí eu importantíssimo, né? percebi, que é importantíssimo, e aí eu percebi que eu precisava aparar as arestas. Ou seja, o que que estava sendo comum de erros nessas provas. Então, eu percebia que às vezes eu estava errando muita questão de processo civil, ou então era uma questão de administrativo, uma de constitucional, uma de Hum, não sei o quê, uma de não sei o quê, e aí a soma ia fazendo com que eu caísse. para baixo.
Exato. E uma coisa muito importante, que foi o que também aconteceu contigo, a redação. Então, na prova do TRT Bahia, por exemplo, eu acertei 56 questões de 60 e tirei 7,5 na redação. Hum. Esse 7,5 me deixou lá Joga lá para embaixo. baixo, tem que ser uma nota altíssima. Eu É, lembro de eu pedir não para sei uma se você professora pegou a mesma. corrigir. Eu era enlouquecido quando eu fazia TRT, eu acho que isso pode ser útil. Eu era enlouquecido quando eu fazia concurso de tribunal. Porque, veja, eu tinha chegado meio que num platô também. E, e eu não conseguia enxergar como eu poderia subir. Porque eu já tinha estudado tudo, revisava tudo, ia de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e sempre errava uma coisinha ali, caía uma coisa um pouco diferente. E eu comecei a ficar enlouquecido pelos dados. Você falou, eu vou dar alguns exemplos, eu quero saber se você se atentou para isso também, né? Sim, Eu comecei a analisar os dados. Por exemplo, eu sabia que português, apesar de ter um peso menor, geralmente português e informática, racional, tinha peso um e direito tinha peso 2 ou 3 era alguma coisa assim. Apesar de ter uma pontuação menor, pelo desvio padrão, português no final acabava valendo mais. Porque o desvio padrão é justamente o quanto você vai além da sim. média do Da média. pessoal, sua pontuação vale mais. Então, a média de português era muito baixa. Então, se você conseguia uma nota boa, no final valia mais. Então, eu falei, bom, Sim, então eu vou estudar mais português, eu não posso errar nada de português, porque aqui eu levo muito ponto. Essa foi uma estratégia que eu fiz. Uma outra estratégia que eu utilizei também, não sei se você chegou a perceber isso na época, que era o seguinte, as provas tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Pegou essa sim, época? tinha, E peguei a prova também. tipo um da questão uma questão 5 tinha que ter uma A, uma B, uma C, uma D e uma E. Então eu ficava rezando pra cair uma prova tipo um. Quando chegava assim, essa aqui é tipo um, amiga, acabou. Foi nessa prova que eu só errei uma questão, foi exatamente isso. A cada 5 tinha. Então, se eu tivesse dúvida em 5, geralmente eu sabia 4, né? Sabe? Então a letra que sobrava era para tirar a minha dúvida. Então sempre ia tirando minha dúvida assim, e numa prova eu consegui acertar. Eu acho que eu errei duas, porque um eu troquei com a outra, eu tinha certeza, não era, estava errada, aí eu fiz a conta para bater na outra. Então o que é que eu queria saber com essa história? Assim, é, além de estudar, o que foi que você conseguiu enxergar em termos de estratégia para concurso? Eu não falo, essa é uma estratégia maluca minha, que eu ficava olhando Sim, dado, informação, estatística, mas eu também tinha a estratégia que era o seguinte, tipo, pegar todos os artigos que caíram e ficar relendo o máximo possível para não sim. errar esses artigos. Então eu queria saber, que estratégia você fez de estudo para enfrentar uma banca tão específica que cobrava tanta decoreba como a FCC? Uma coisa, primeiro foi virar especialista em prova da FCC. Porque Hum, como eu fazia basicamente provas de TRT, e na época a maioria das provas de TRT eram da banca FCC, então eu fazia todas as provas da FCC independentemente do tribunal. Então eu hum, fazia TJ, TRF, os simulados em casa. Isso que você falou de português eu também identifiquei. E, por exemplo, quando eu tinha português no meu cronograma, eu já não assisti primeiro o curso, fiz curso, né, com videoaulas e tudo, PDFs, eu assisti tudo, mas assisti uma vez só. Depois era só prova. Se tivesse escrito português no meu cronograma, era imprimir uma prova de português e fazer a prova, ponto. Independentemente do tribunal e independentemente do cargo. Então, eu fazia prova para analista do TRF, para técnico do TJ, eu fazia todas as provas que dava de português, porque, principalmente na parte de interpretação de texto, não adiantava ficar só vendo aula, eu teria que realmente botar ali na prática. Então, essa parte de português, raciocínio lógico e informática era prova. Quando aparecia no meu cronograma, eu imprimia provas e fazia. E eu gostava de fazer a prova impressa, justamente para poder ficar mais próximo da realidade que eu ia encontrar lá no dia. Mas para mim, uma estratégia que funcionou foi o seguinte: eu também mapeei na banca FCC das provas daquela época os assuntos que foram mais cobrados nas provas de TRT. E eu anotei, né, no papel, foi bem raiz mesmo. Eu ia olhando lá a quantidade de questões de forma objetiva, se aquela questão tinha caído recentemente, se aquele assunto tinha caído recentemente, e eu fiz uma lista
que hoje eu chamo de sugestão de ordem de estudo, que aí eu colocava mais ou menos ali os 5, 6 primeiros assuntos que realmente caíam em praticamente todas as provas. E fui colocando isso de forma mapeada. Então, constitucional, administrativo, processo civil. E esses assuntos eram o meu foco em revisões de véspera ou próximo da prova. Então, ao invés de revisar de qualquer jeito, eu revisava pelos assuntos que cobravam mais, porque eu sabia que eu não ia conseguir, às vezes, revisar todo o edital. Então, eu revisava aqueles assuntos que tinham mais incidência, e como o meu caderno de acertos também tinha questões de prova, eu acabava revisando assuntos que mais caíam e temas que foram cobrados nas próprias provas. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo lá no Instagram, que assim, a gente precisa partir de algumas premissas para poder escolher uma estratégia que a gente vai seguir. Todas as estratégias são boas e todas são ruins. Depende do que vai se encaixar na sua vida. Tem gente que eu conheço, eu tenho uma amiga um amigo e um primo, meu primo hoje, por exemplo, ele é juiz lá na Bahia, e ele era grifar livro e ler os grifos. Pronto, né? Tem uma amiga minha também, que hoje é procuradora do estado, não lembro agora qual estado, era assim, ela grifava os livros, né, e lia os grifos. Eu não conseguia fazer isso. Para mim não funcionava, para ela funcionou, para mim não. Então, eu sempre falo que você precisa muito entender qual é a sua estratégia, né, para poder utilizar. E eu ia pela sugestão de ordem de estudo, ou seja, eu pegava os assuntos mais cobrados e revisava os temas mais cobrados a partir dali. E o que eu falo muito para os meus alunos, meus seguidores, é a premissa que a gente precisa utilizar para entender o que é importante é aquilo que caiu em prova. Independentemente do que o professor acha, independentemente do que você acha que é importante, se não caiu em prova, não é. Eu ainda brinco assim, pode ser importante na mesa do bar, quando você for lá falar com seus amigos, mostrar seu conhecimento jurídico, pode ser importante lá. Mas na hora da prova, vai ser importante aquilo que caiu na prova, mesmo que seja uma bobagem, mesmo que seja um prazo. Então, eu partia dessa premissa. Era 100%? Não, porque às vezes caía Não, e uma outra coisa coisa, às vezes nova. o que caiu na prova, ela indica o estilo. Então, por Exato. exemplo, você vê uma prova que pergunta muito prazo. Então você vai começar a estudar prazo. Sim, Você cai numa prova que aqueles itens, os incisos, ele cria os itens, o as A, o B, C, D, e alternativas, as né? alternativas. Então você começa a verificar mais, a observar mais os incisos. Sim, Não é, quer dizer, necessariamente só, você vai estudar só aquele artigo, né? sim, Você começa com o tempo, pelo menos isso aconteceu comigo, a prever o sim, que a banca sim, poderia cobrar pelo estilo de questão que eu respondia, né? exato. Então, a depender do Isso é importante. estilo, você começava a prever, você olhava, eu começava a levar de meco e dizia assim, olha, isso aqui tem tudo para cair numa prova. Então, eu grifava ali de outra cor, não grifava de amarelo, mas eu fazia um grifo ali de preto, de vermelho, ali botava separado, e em algum momento aquilo caía, era impressionante, porque você vai Sim, ficando especialista na banca, né? exatamente. E isso também foi uma premissa muito importante que eu percebi de colegas meus que não faziam isso, que era o seguinte: eu não brigo com a banca. Eu não brigo com a banca FCC, eu não brigo com a FGV, com a Sebrasp, porque tem muita gente que fala, não, mas é inadmissível, isso não existe posição da banca, existe posição do doutrinador. Eu falo, gente, a única coisa que você precisa é marcar a letra A quando a correta for a letra A. Você deixa para brigar depois, você vira professor, você vira doutrinador, você escreve um livro e briga. Mas se você percebe, né? Eu estava assistindo um professor que estava falando, não vou lembrar agora, ele falava sobre a questão do aviso prévio. Ele falava assim, não, porque a FCC tem um posicionamento sobre o aviso prévio. Então, marque a posição da FCC. E isso é muito interessante, porque quando você parte dessa premissa de não brigar com a banca e entender que aquilo que mais cai é o mais importante, você tira muita coisa. E você começa a perceber nos seus estudos, você até começa a ver nas videoaulas, nos PDFs, você já tem o olho treinado para falar assim, isso aqui, isso aqui não cai, Você esquece. começa a estudar mais rápido, Pula. né? Estuda mais rápido, você já sabe que não cai. Eu tive uma aluna, eu lembro até hoje, foi já bem antiga. Ela chegou para mim falando assim, Pri,
tô estudando, na época era pra prova do TRF, Hum, TRF3. Ela, eu tava estudando por um cursinho e tal, já comecei, já assisti X aulas aqui, e o tema, ela tava assistindo aula, olha só, ela tava hum. assistindo aula sobre direito das pessoas com deficiência. Aí eu já parei, já fiquei olhando. Falei, bom, isso é letra da lei pura. Não necessitaria assistir videoaula, mas eu fiquei quieta, não falei nada. Deixei ela me falar. Falei, bom, só isso aí eu já tiraria essa forma de estudar. Eu já iria para a lei diretamente, não iria para videoaula. E no determinado cursinho, que eu não vou lembrar qual, estava explicando, Gerson, a história de como eles chegaram naquela lei. Eu falei, vamos parar aqui a nossa É conversa perda de agora. tempo, né? Por favor, para, esqueça, Mas esqueça. você não tem a Foi isso. noção no começo, né? É interessante isso, né? Você só tem essa noção Exato. depois. Eu só fui Alguns ter. temas, sim. Não, eu tô Alguns falando temas, assim. por exemplo, se cobra É, a história. Quando sim. você fala de previdenciário, a história ali, como chegamos, né? IANSP e tal, isso aqui, aí realmente você precisa saber. Agora, por exemplo, na parte de direito das pessoas com deficiência, não cai em prova. Então, né, para este ponto não é importante, né? É. Essa noção você só vai tendo com o tempo ou com alguém que tem mais experiência. E assim, e como Sim. é que foi o momento? Chegar na prova e ter passado? Qual foi o concurso? Como é que foi, assim, chegar no momento? A minha primeira. Eu tive, né, a aprovação no TRT Bahia, embora minha classificação tenha ficado ruim, né, ao meu ver, né, porque eu tinha feito boa prova objetiva. E eu lembro que um ponto muito importante, que eu acho que esse ponto, sim, hoje, eu vejo como uma maturidade, um diferencial que eu tive depois de tantas reprovações, e que às vezes muitos concurseiros não têm. Sabe aquela história clássica da pessoa que tá ali procurando uma pedra preciosa, fica ali batendo, Sei! e aí vira, e ao invés de bater pela última vez e encontrar, foi Hum, mais ou menos assim. Eu já tinha feito várias provas, não tinha ficado com uma classificação tão boa, né, a ponto de ser nomeada logo como eu queria. E quando eu tive essa baixa na prova do TRT Bahia, onde eu acertei 56 questões de 60, mas tive uma nota baixa na redação, e aí eu fiquei na média, né, como todo mundo, depois dessa prova, eu poderia ter ou desistido ou eu acho que eu não desistiria, mas talvez eu teria ficado mais cansada e diminuído um pouco o ritmo. E eu fiz exatamente o contrário. Foi nesse momento que eu apertei o acelerador. Então, ao invés de eu ter ficado muito triste, muito chateada com isso, eu vi como um sinal divino. Falei, cara, eu já sei onde é que está o erro aqui. O meu erro está na redação. A prova objetiva eu já estou me dominando. Eu estou acertando 56 de 60. Aqui agora é questão de aparar detalhe. Então agora está claro aqui para mim onde que está meu erro. focar. Então agora eu vou apertar fundo no acelerador. E aí eu lembro que da prova do TRT Bahia para o TRT de São Paulo, Hum, a diferença era um mês e meio só, de uma prova para outra. hum. Nesse um mês e meio, eu contratei uma professora de redação particular. E aí eu falei com ela, eu falei, ó, eu preciso falar com você. Eu pedi dinheiro para minha avó. Minha avó, na época eu tava sem dinheiro. E eu vou, é o seguinte, eu vou chamar uma professora, né? Falei com professores e falei bem assim: você tem condições de corrigir 3 redações por semana em um mês e meio? Se você, eu só contrato se você tiver condições de corrigir. Tenho. Aí eu contratei e em um mês e meio eu fazia uma redação, mandava para ela, ela corrigia, mandava outra, mandava, corrigia, mandava outra, e a gente ficou assim por um mês e meio. Meu dedo já. E aí tinha que ser à mão, não era escrito no, no computador, não, porque no dia da prova eu ia fazer à mão, né? E Desenvolver aí uma estratégia para ficar mantive. boa. É. Exato, eu mantive o meu caderno de acertos, ou seja, eu não deixei de lado a prova objetiva, só que eu fui fundo ali nesse um mês e meio. E aí, da prova do TRT Bahia, que eu tinha ficado mais ou menos por conta da redação, na prova do TRT de São Paulo, eu tirei 9,5 na redação e fui aprovada dentro das vagas. Então, a diferença foi de um Você mês e contando, meio, chega de assim, um uma ufa para aqui. outra. Ufa, agora foi. E aí foi Ah, dentro das vagas. Muito, uma sensação muito. Priscila, olha, história incrível, assim, muito legal. Quero compartilhar aqui seu Instagram, o pessoal conhecer que tá acompanhando, já deixei aqui certinho, tá? Aí, Especialista que em bacana. tribunais aqui,
Aqui está seu link, né? Legal. De mentoria. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, rapidamente sobre o pós, que eu vi isso aqui, esse ex-baiana e ex-concurseira. Agora as Me fotos são fale só um pouquinho do. sobre o pós. O que é o pós Ah, para você? ó, o pós já tá aí em Paris já. Olha, vou Você tá dizer na Espanha, que né? na Espanha, tô na Tá fazendo Espanha, teletrabalho? Como é que é? teletrabalho. Ainda tem Eu isso aqui que tive nosso o. Ainda maravilhoso, tem esse morar na detalhe, né? Espanha. Eu tive o meu tele internacional deferido em 2022, e 22, e aí depois eu tive uma filha aqui, e hoje, e por conta de estar amamentando e tudo mais, eu tenho direito a teletrabalho pela lactância. Então eu Hum, continuei, né? Porque meu marido é daqui, na verdade, né? Por isso que a gente veio pra cá, passar a temporada. E o é. pós-concurso, para mim mudou toda a minha vida. Mudou minha Hum, vida, mudou o rumo da minha história. Eu falo assim que a estabilidade em termos de salário é um ponto muito importante, mas não é o único, porque normalmente a gente pensa mais nisso, né? A gente pensa no salário e tal, mas tudo que vem depois disso é que eu acho que foi fundamental para construir a minha vida, né? Eu mudei para São Paulo, saí da Bahia, mudei para São Paulo. Para mim já foi uma mudança muito grande, né? Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, gente, eu não sabia andar de metrô, não sabia, sabia fazer nada, nunca tinha saído do Você interior é da Bahia, TRT de São Paulo, né? TRT de São Paulo, TRT de São... Qual é o número TRT de São Paulo? TRT2, segunda TRT região. 2, TRT 2. Qual foi o cargo? Sim. Só para anotar aqui. Analista da área Anali... judiciária. Analista judiciário. Assim, pode continuar. Sim. Liga. E, enfim, e para mim Hum, foi uma mudança muito grande. E a partir dali, a partir desse momento, foi que eu pude realizar muitos sonhos. É claro que você não deve condicionar a sua felicidade ou as coisas que você vai viver depois da posse. hum. Não se condiciona a isso. Mas tem coisas que vão ser proporcionadas por isso. O fato de você ter as férias, de você ter o seu 13º, o seu salário, de você poder, pensar em outras possibilidades na vida. Não Então, tá na isso para escala mim 6 por é um, muito né? importante. Que tão... Exatamente. A gente, principalmente, né, que está no judiciário, tem a questão, e eu falo judiciário, no caso, no TRT, especificamente, porque, por exemplo, se você vai para o TJ, ainda tem a questão dos plantões, né, e tudo mais, mas no TRT, por exemplo, a maioria, né, não são todos, mas a maioria dos servidores tiram ali o recesso forense todo, né, então tem muitas pequenas coisas que acontecem que vão te dando mais comodidade para a vida, te dá mais Qualidade de vida, tranquilidade, né? Qualidade de qualidade de vida, vida. né? Qualidade de vida, segurança, né? Sim, sim. Priscila, eu fiz aqui 10 lições suas. Enquanto a gente estava Opa, conversando, eu fui bacana. anotando aqui as 10 lições. Vou falar e você disse está certo. Eu vou publicar assim. E assim, não, já está errado, tem que botar mais isso. São frases, São tá? São frases. frases curtas. Primeira, planejamento flexível é essencial. Corretíssimo. Tá? Eu tinha botado até outra palavra, vou botar essencial. É Segundo, fundamental, não tem jeito. saiba o horário que você rende mais para estudar o que é mais difícil. Perfeito, Concorda? perfeito. Terceiro, cronograma é semanal. Para mim, semanal. A vida acontece e a vida é São as suas dinâmica. lições. Eu estou anotando as suas Dinâmica. lições. Quarto, 3 matérias por dia. Uma para estudar, outra para revisar e outra para questões. Perfeito. É isso aí. Bom, Quinto, a carreira de estudos não é ascendente. É assim, né? polêmico, mas é verdade. Mas não é não, mas como é? Não é assim não. É assim, aí Não, cai, é, sobe, né? sabe? Sexto, seja especialista na banca de concurso. Seja especialista na banca do concurso. Sim, sim, sim. Na Principalmente para quem vai banca. fazer provas de TRT, por exemplo, que a principal banca é a FCC, você tem que dominar a É, banca, mas isso é dominar. todos. Magistratura Sim, FGV. é, Revise o que é mais cobrado nas últimas semanas. sim. Pela revisão, né? Sugestão de ordem de estudo, exatamente. Exato. Se
Não caiu em prova, não é importante. Ponto. Ponto. Nono, não brigue com a banca. Aprenda a acertar questões. Boa Exatamente. frase, né? E décimo, que eu tirei esse da redação, né? Identifique seus erros e corrija. Exatamente. Agora, se a Exatamente. pessoa quer entender como é que funciona tudo que você, todas as frases aqui, nossas frases, né? Aí ela tem que assistir a entrevista completa. Sim. Dá para Priscila, fazer um livro de frases. já tá um livro de frases. Priscila, muitíssimo obrigado, viu, pela sua entrevista, pelo bate-papo maravilhoso. Gostei muito daqui de conversar com você. Você tem uma mensagem final para quem está nos assistindo? Assim, que mensagem você daria para quem está assistindo e está nessa batalha de concurso? Resiliência, eu acho que essa é a palavra. Paciência também, porque, como eu falei no início aqui, falar a mesma coisa, né, que eu falei no início para fechar, às vezes a gente não sabe quando vai ser, como vai ser, onde vai ser sua aprovação, mas se você mantiver os estudos, a sua constância, ela vai acontecer. E acredite, na maioria das vezes, o quando e onde é sempre o melhor lugar. Se fosse em outro, não seria tão bom quanto vai ser para você. Então, tenha fé nisso, continue, trabalhe para que isso aconteça e deixa que os céus resolve o resto, né? Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Perfeito, muito obrigado, viu, Priscila? Vou Eu deixar que aqui agradeço, embaixo Inês. no YouTube as lições, as nossas lições. Um abração, obrigado pela entrevista mais uma vez. Obrigada.